Shalom, irmãos. É muito bom estarmos aqui para louvar ao Senhor e engrandecê-lo mais uma vez. É sempre bom a gente poder louvar e engrandecer, alguns aqui no templo, outros aí nas suas casas, mas todos louvando o nome do Senhor juntos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 122. Nós vamos ler o Salmo completo, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de cultuar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. E agora, neste momento, eu te peço que eu fale com clareza, que eu transmita a tua palavra com clareza, que ela chegue com clareza aos ouvidos das pessoas que estão me escutando e que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração, falando e transmitindo aquilo que o Senhor quer a cada pessoa. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 122. Diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, esse ano eu pude acompanhar um pouco da euforia e do desejo dos adolescentes de chegar o momento de acampamento de carnaval. E eu via no olhar deles e na forma como eles falavam, o anseio, o desejo por estarem juntos neste acampamento, onde eles poderiam conhecer novas pessoas, abraçar os amigos que há muito não viam e cultuar juntos ao Senhor, louvar, pular durante os momentos de louvor. E eu pude também, ao mesmo tempo em que eu via o anseio deles por este momento, eu pude também me lembrar da saudade e me lembrar dos momentos em que eu me preparava para ir para os acampamentos quando era adolescente. Como era gostoso a expectativa de poder estar lá, conhecer novas pessoas, cultuar ao Senhor juntos. E confesso que esse tem sido o meu sentimento essa semana, um sentimento de anseio pelo retorno dos cultos presenciais. Como é bom a gente poder voltar a estar em comunhão, embora ainda não todos, mas estar em comunhão uns com os outros, adorando ao Senhor no mesmo local. E este sentimento é semelhante ao sentimento que este povo tinha quando cantava este salmo. Este salmo é chamado de cântico de romagem. Eram salmos que as pessoas cantavam enquanto iam para Jerusalém, para algumas das festas, festa da Páscoa, tabernáculo ou do Pentecostes, e lá chegavam e cultuavam ao Senhor. E eles esperavam por essas festas para caminharem até Jerusalém, chegarem até aquele local e faziam isso juntos, iam cantando e louvando ao Senhor durante todo o percurso. Nem todo o povo morava em Jerusalém. Haviam várias cidades, haviam várias tribos espalhadas pelo território de Israel, mas todos se dirigiam para um único local para adorar ao Senhor, e este local era Jerusalém. Isso foi estipulado pelo próprio Deus. Deus ordenou, desde o tempo de Moisés, que houvesse um local único para a adoração ao Senhor. Que houvesse um único lugar, e ele especificou que seria um monte de Sião localizado em Jerusalém. Ali seria o local da adoração. E 1000 anos depois, Davi levou a Arca da Aliança para este local, e posteriormente, com Salomão, o templo foi construído neste local. Deus determinou que fosse um só local, porque ele queria se diferenciar dos outros deuses.
Os deuses de outras nações tinham locais espalhados por todo o território para adoração, mas se misturavam os deuses e dava uma ideia politeísta. As outras nações eram politeístas, enquanto Deus queria ser o único Deus de Israel. E por conta disso ele estipulou um único lugar para a adoração. Por isso o povo sempre ia junto para Jerusalém, e lá eles festejavam e cultuavam ao Senhor. Este salmo é um salmo de Davi. Ele escreveu, e ele mesmo provavelmente não fez essas viagens, porque ele morava ali nos arredores de Jerusalém, não precisava ficar viajando por distâncias tão longas, mas o povo sempre fazia isso, ia cantando esse que era um dos cânticos, dentre os 15 salmos de romagem que o povo cantava neste caminhar. E isso destaca, e especialmente este salmo, destaca a importância da adoração comunitária, como era importante para o povo estar juntos em Jerusalém, adorando ao Senhor em comunidade, no mesmo local. E sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a importância da adoração comunitária. Nós podemos ver primeiro, no primeiro versículo, a importância da adoração comunitária, quando ela nos traz alegria. A adoração comunitária traz alegria. Esse salmo expressa a alegria do povo ao saber que iriam para a casa do Senhor. A alegria era imensa primeiro, porque eles tinham um lugar, o lugar que o Senhor designou para a adoração. Deus estabeleceu este local onde seria adorado. Davi queria construir o templo, e essa tarefa depois foi passada a Salomão. E havia um lugar específico para a adoração, e o povo se alegrava por ir juntos para este local de adoração. Isto foi motivo de alegria primeiro para o próprio Davi, porque ele via o povo se concentrando naquele local de adoração, mas também para todo Israel, quando eles se dirigiam, era uma alegria imensa poder estar na casa do Senhor. Exceto por esse período de pandemia, nós temos o privilégio de ter um lugar para cultuarmos ao Senhor. Nós temos esse templo, essa igreja, e nós fazemos isso uma vez por semana, pelo menos. Mas não é o prédio que faz o ambiente santo. Isso daqui é apenas um barracão, são 4 paredes, já foi vidraçaria, já foi depósito de ração, já foi várias coisas. Isso daqui apenas são 4 paredes. O lugar é santo porque ele foi consagrado ao Senhor e porque nele se reúne pessoas que são templos do Espírito Santo. E isto faz deste local um local de adoração. Não foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana? Ela perguntou: onde nós devemos adorar? É neste monte ou em Jerusalém? Qual é o local da adoração? Jesus vira para ela e fala: olha, vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é o local onde nós estamos que faz o culto, mas somos nós, templos do Espírito Santo. Isso significa que qualquer lugar que nós estivermos é um local de adoração ao Senhor. Se nós estamos em nossa casa assistindo o culto, é um local de adoração. Se nós estamos no templo, é um local de adoração. Se nós estamos no trabalho, é um local de adoração. Se nós estamos aonde quer que estivermos, é um local de adoração. Nós somos templo do Espírito Santo e Ele nos fez adoradores. Mas quando nós vemos a alegria deste salmista, não é simplesmente pelo fato de haver um local para adoração, mas também há outro motivo, é pelo fato de haver concordância em adorar ao Senhor em comunidade. Primeiro para Davi, que queria construir o templo, e ele viu a aprovação da comunidade
do povo de Israel, quando os príncipes, as pessoas, todo o povo de Israel contribuíram com a construção do templo. Em 1 Crônicas 29, versículo 6, diz que os chefes de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, porque todos queriam juntos adorar ao Senhor. Mas é muito bom também quando nós vemos a alegria de todo o povo, quando eles ficam sabendo que vão para a casa do Senhor. E o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos, não vou sozinho, vamos nós juntos à casa do Senhor. Olha, nós estamos indo, peraí, então eu vou também. Nós vamos juntos à casa do Senhor, adorar o Senhor. Nós somos sim templo do Espírito Santo, e onde estivermos é lugar de adoração. Mas Deus criou a sua igreja, ela é a noiva de Cristo, é o corpo do qual Cristo é o cabeça. E a essa igreja... E é importante que nós estejamos como igreja unidos no mesmo local, adorando ao Senhor. Irmãos, não dá para amar o noivo e deixar a noiva de lado. Não dá para estar ligado à cabeça sem estarmos ligados ao corpo. Cristo é o cabeça, sim, mas nós somos um corpo que adoramos ao Senhor juntos. A igreja é criação de Deus e Ele quer que o seu povo adore em comunidade, lado a lado, louvando e adorando ao Senhor juntos. Deus quer a adoração do seu povo. Essa semana eu conversava com minha mãe e contei um pouco sobre o que eu ia pregar, e ela me contou uma história que eu gostei muito. Ela disse que quando ela tinha 7 anos, ela morava no sítio, e ela e seus poucos 16 irmãos iam juntos para a igreja, andando 3 quilômetros. Para quem mora no sítio ou já morou, sabe que lá o pessoal almoça cedo. Então, 9, 9h30 da manhã eles almoçavam e o culto era meio-dia. Então, eles iam no sol a pique, o momento mais quente do dia, andando juntos. E eles iam numa alegria. Ela me contou que tinha um tio que era... que costumava pegar folha de urtiga no meio do caminho e sair correndo para encostar no corpo dos irmãos. E urtiga é uma folha que arde e coça, e ele saía correndo, e todo mundo saía correndo. Era uma festa ir para a igreja, era uma alegria todos estarem juntos, indo para a igreja. 3 quilômetros que eles nem percebiam. Era uma alegria para eles estarem juntos, louvar ao Senhor, encontrar outras pessoas e juntos adorarem o nosso Deus. Os caminhos dos viajantes nem sempre eram fáceis, eram perigosos. Ladrões aguardavam essa época do ano para pegá-los nos caminhos. E as dificuldades próprias do caminho, do relevo, tudo isso dificultava, mas eles tinham prazer em caminhar dias, crianças, jovens, idosos, todos rumo a Jerusalém para adorar ao Senhor, participar desta festa. Era uma alegria. Mas nós vemos a partir do versículo 2 até o 5, a importância da adoração comunitária em promover a exaltação do nosso Senhor. A adoração comunitária promove essa adoração. A partir do versículo 2, Davi passa a exaltar a cidade de Sião. O povo, depois de peregrinar, andar por dias, chegava às portas de Jerusalém, e aí, como diz o versículo 2, pararam os nossos pés junto à porta de Jerusalém. Eles paravam para contemplar a cidade, para admirá-la. Mas quando o povo exaltava a cidade, muito mais do que isso, eles estavam exaltando a Deus. E a partir do versículo 3 até o versículo 5, nós podemos ver como o povo exaltava a Deus. Primeiro, Jerusalém era o centro militar.
O versículo 3 fala: Jerusalém, que está construída como cidade compacta, uma cidade imbatível, uma cidade bem estruturada, sólida, que as pessoas não conseguiam invadir. E principalmente na época de Davi era uma cidade imbatível. Davi foi um homem de guerra e por isso, inclusive, ele não construiu o templo. Deus falou que construiria por meio de Salomão. Mas não era simplesmente por Jerusalém ser uma cidade compacta, mas era pelo Deus que ia à frente das guerras para guerrear junto ao seu povo. E nós vemos pela história da palavra de Deus que quando o povo guerreava, se o Senhor estava junto com o povo, se o Senhor era favorável, se o Senhor estava ali, Israel era imbatível. Nós nos lembramos de quando Moisés via o povo lutando e ele levantava suas mãos e o povo prevalecia, o povo de Israel prevalecia sobre as outras nações. E então, quando Moisés se cansava, abaixava os braços, o povo acabava sendo surpreendido. E depois, novamente, levantava as mãos e até que eles conseguiram, Arão, e pôde manter as mãos de Moisés levantadas, e o povo prevaleceu e venceu a guerra, porque o Senhor estava à frente. O Senhor fala: olha, Josué, onde você pisar as plantas dos seus pés, eu te darei. E foi uma conquista tremenda, depois de Moisés, através de Josué, da terra prometida. Mas nós vemos que também, quando Deus determina paz para o seu povo, há paz. Davi não pôde construir, porque foi um homem de sangue, um homem que matou muita gente. Então Deus falou que ia construir o seu templo através de Salomão e que Deus daria um reino de paz. E durante o reinado de Salomão não houve guerra em Israel. Salomão reinou em paz, porque Deus determinou paz para o reino. Quando Davi exalta a cidade como uma cidade compacta militar, Davi está exaltando o Deus que guerreia por Jerusalém, também exaltando o Deus que dá paz ao seu povo quando Ele quer. É Deus quem nos dá paz também às nossas vidas para vivermos momentos de paz, mas também é Deus quem permite as nossas lutas, as guerras pelas quais passamos. Mas mais do que isso, é Deus quem guerreia por nós. É Deus que vai à frente das nossas batalhas, lutando por nós. Por isso nós podemos confiar e exaltar este Deus que luta por nós e também que nos dá paz por muitas vezes. É Ele que nos dá paz, Ele que luta por nós. Mas o versículo 4 nos destaca a cidade de Jerusalém como um centro religioso. O versículo 4 diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá era o local onde o povo rendia graças. Lá era o centro religioso de Israel. Davi mostra que lá Deus recebe e aceita a adoração do seu povo. Há um só lugar da adoração e isso faz o povo reconhecer que há um só Deus. E a esse Deus nós adoramos. Perante esse Deus nós nos humilhamos. A Ele nós levantamos o nosso clamor. Nele nós depositamos a nossa confiança. Este é o único Deus, o centro da nossa vida. E nós devemos exaltá-lo por isso. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso em quem nós podemos colocar e depositar a nossa confiança. Mas também no versículo 5, nós vemos que a cidade de Jerusalém era o centro do governo. O versículo 5 diz o seguinte: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Deus governava o seu reino por intermédio de Davi, ali de Jerusalém. O governo é um governo de justiça, pois não é Davi quem reina, é Deus quem reina através de Davi, Deus quem julga o seu povo. Quando Jerusalém prosperava,
Quando a nação de Jerusalém prosperava, é porque Jerusalém prosperava. É porque havia um rei que fazia o que era reto perante o Senhor. Ali havia justiça e prosperidade em Israel. Sempre que tinha um rei que fazia o que era reto perante o Senhor, principalmente depois da divisão, no reino de Judá, era um tempo em que havia paz e prosperidade no reino. Davi está exaltando a Deus não porque ele governa, não porque Davi governa, mas porque Deus governa o seu povo. Não porque Davi julga, mas porque Deus julga o seu povo ali de Jerusalém, através de Davi. Irmãos, reconhecer e se submeter ao governo de Deus é desfrutar do bom, perfeito e agradável que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem maravilhas para nós, mas Ele requer de nós obediência, submissão, reconhecimento de que Ele é o Rei e nós somos os seus súditos. Nós devemos exaltar ao Senhor também pelo seu governo. E a partir do versículo 6 até o versículo 9, nós vemos que a importância da adoração comunitária em reconhecer a dependência do nosso Senhor. No versículo 6, Davi passa a demonstrar essa dependência quando ele fala: orai por Jerusalém, para que sejam prósperos que te amam, reine paz dentro dos muros e prosperidade nos teus palácios. Orai ao Senhor, porque nós dependemos dele, nós vivemos na dependência de Deus. Primeiro, Davi pede para que o povo ore por paz em Jerusalém e pela prosperidade daqueles que amam a cidade de Jerusalém. Depois o próprio rei Davi ora por essa paz e prosperidade. E ele ainda assume nos versículos 8 e 9 uma decisão de pedir por Jerusalém e buscar o seu bem. E ele diz o seguinte: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi tomou a decisão de orar por Jerusalém, de buscar o bem de Jerusalém por amor à casa de Deus, por amor dos irmãos e amigos. Davi não só ordena, mas ele assume também o compromisso de orar pela prosperidade e buscar o seu bem. Nós, assim como ele, devemos pedir ao nosso Senhor pela igreja, orar pela nossa igreja e também agir em seu favor. Nós podemos fazer isso sim orando, mas também quando nós servimos ao Senhor, quando nós contribuímos, quando nós congregamos, quando nós amamos a igreja, quando reconhecemos que Deus nos deu a igreja para o nosso socorro, para o nosso fortalecimento, para estarmos unidos mais e mais. Nós podemos buscar o seu bem quando nós podemos servir a igreja do nosso Senhor, quando nós podemos contribuir também financeiramente, nós podemos buscar o bem e assim também orar pela igreja. Mas eu gosto e quero destacar especialmente o versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz em ti. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de extrema dificuldade. Um tempo em que muitas pessoas não podem estar na igreja. Não é porque não querem, é porque não podem. Seja por comorbidade, seja por idade, seja por medo, seja por qualquer outra coisa. Até limitação de espaço. Muitas vezes, muitos de nós não podemos estar na casa do nosso Senhor. Para estar aqui, eu preciso deixar os meus filhos em casa. A Isabel até é fácil de controlar, mas o Gabriel não tem jeito. Se ele ficar aqui, ele vai querer sair correndo de um lado para o outro e ele não vai ficar de máscara. E é uma tristeza.
Eu me alegro muito, sim, de estar aqui com os irmãos, de poder louvar ao Senhor em comunidade, mas eu queria muito que os meus filhos, que a minha família estivesse aqui junto para louvar ao Senhor. Eu queria ver todos os irmãos que nós temos tanta saudade, abraçá-los, poder estar juntos. Mas nós vimos ao Senhor pedir que haja paz, que haja o fim desta pandemia, que cheguem as vacinas, que as coisas se acalmem para que nós possamos novamente nos reunir todos, estar todos juntos, unidos, poder abraçar, matar a saudade de estarmos juntos. Eu oro por esse dia, oro por amor, e não há diferença aos que estão aqui ou aos que estão em casa. Por amor desses amigos, de todos, eu oro. E eu quero conclamar a igreja para que junto comigo orem ao Senhor para que haja paz, para que seja erradicada essa pandemia totalmente e que nós possamos desfrutar da unidade e da comunhão que o Senhor nos proporciona, da importância dessa adoração comunitária, de estarmos juntos. Irmãos, Deus não quer essa adoração comunitária porque Ele precisa. Ele tem os anjos louvando, o adorando, toda a natureza o adora, mas Ele sabe o quanto a adoração é importante para nós. Adorarmos ao Senhor é importante para nós. Essa adoração ao Senhor comunitária nos alegra, nos faz reconhecer a soberania de Deus e nos coloca em total dependência do Senhor. Até mesmo para adorá-lo, nós dependemos dele. Nós estamos vendo nesses dias, até para isso, nós dependemos do Senhor. E eu creio que um dos motivos da pandemia foi levar o povo de Deus a sentir essa real necessidade de adorá-lo em espírito, em verdade, adorá-lo em comunidade. E como eu disse no começo, nós não precisamos mais de um local de adoração. Cristo veio e Ele se tornou o novo local da adoração. Ele está em nós e nós estamos em Cristo. Nós temos uma unidade com Cristo e isso faz com que nós sejamos um corpo desta igreja. Nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo do qual Cristo é a cabeça. Onde quer que a igreja de Jesus esteja, lá será o local da sua adoração comunitária. Lá, parte do corpo estará adorando ao Senhor. E nós, como parte da igreja de Cristo, adoramos ao Senhor e adoraremos ainda mais e mais em comunidade, adoraremos juntos. Um povo alegre que exalta ao Senhor e depende dEle. Que este seja o nosso desejo, o nosso anseio, irmãos, por estarmos aqui todos adorando em comunidade, adorando em união, todos juntos neste mesmo local. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque esses cultos estão reiniciando, o culto presencial, mas nós sabemos que ainda nem todos podem estar aqui, e por isso também nós nos entristecemos. Nós queremos ainda ter a alegria de estarmos todos juntos, da igreja estar completa aqui, adorando e louvando ao Senhor. Nós aguardamos esse dia, ansiamos por Ele. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê esse privilégio. Nós pedimos por amor da Tua casa, por amor dos nossos irmãos e amigos, que haja paz para que possamos retornar todos ao culto presencial. Nós te pedimos isso confiantes e dependentes do Senhor. Nós sabemos que o Senhor sabe o tempo de todas as coisas e debaixo da sua soberania nós nos colocamos em total dependência. É isso que eu te peço, confiando no Senhor e agradecendo, porque o Senhor vai nos proporcionar isso em breve. Em nome do Senhor Jesus. Amém.